a espiritualidade maior que nos ajude no nosso estudo de hoje para darmos mais um pequeno passo nesse trabalho. Nós gostaríamos de abordar hoje um tema muito interessante, porque ele diz respeito também com o que fazemos aqui toda segunda-feira, nesse trabalho de estudo. Aparentemente, parece que não, mas tem tudo a ver. O nosso ilustre confrade, o doutor Hernani Guimarães Andrade, foi um dos grandes estudiosos do fenômeno a nível mundial. No seu livro de sua autoria, Espírito, Perispírito e Alma, capítulo 8, ele nos traz um manancial de informações interessantes e oportunas sobre ectoplasmia. O fenômeno foi muito estudado no século XIX pelos sábios da época e tinha mesmo essa finalidade: chamar a atenção da sociedade e dos homens de ciência da época, sábios da época. Foi o cientista Charles Richer que criou a expressão ectoplasma, observando o fluido que saía do corpo do médium, de efeitos físicos. Outros estudiosos, outros experimentadores, criaram outras denominações para esse fluido quase mágico, fluido extraordinário, que só inteligências muito, muito acima da nossa para criar um produto dessa natureza, porque nada existe que seja por acaso. Outros experimentadores criaram outras denominações para o ectoplasma, mas que não caíram no agrado popular. Então, a expressão ectoplasma, de Charles Richer, se consagrou e hoje é fartamente usada. Richer estudou a médium Eusápia Paladino e foi apreciando aquela médium extraordinária. Há um livro que foi escrito por um francês, um livro dessa grossura, só sobre Eusápia Paladino. E foi examinando, estudando essa médium que o cientista Charles Richer descobriu ou criou a expressão que vem do grego e não interessa muito. Essa etimologia, é perder tempo com isso, mas é uma expressão tirada do grego para denominar aquele fenômeno que era inusitado à época. O fenômeno de ectoplasmia é de todo o tempo, todas as eras, não é novidade. Se você ler o Velho Testamento e cada página que você encontrar um fenômeno desse tipo, se arrancar a página, ao final vai ficar capa e contracapa. Porque todos aqueles fenômenos acontecidos naqueles tempos eram fenômenos de ectoplasmia. Só que naquela época não se estudava. Chamava-se milagre, o fantástico, o extraordinário. Mas em França, no século XIX, quando muito foi estudado o assunto, foi dado um cunho mais científico aos fenômenos dessa natureza. Então, Eusápia Paladino serviu a Richer nesse estudo. O fenômeno é tão antigo
quanto o tempo. E os estudiosos do assunto são honestos em dizer que não se consegue descobrir a natureza íntima do ectoplasma. E, pior ainda, que de uns tempos para cá, aqueles médiuns ostensivos, eles quase desapareceram. Eles ainda existem. O fenômeno de ectoplasmia está presentíssimo, inclusive nesta sala, mas sem aqueles aparatos de ostensividade. Então, com o desaparecimento quase dos médios de efeitos físicos, hoje, querer estudar o fenômeno é uma aventura muito grande. Nós ficamos, assim, felizes ao examinar que esses fenômenos, eles foram trazidos ao mundo para chamar a atenção da sociedade, dos sábios, e respaldar a chegada à Terra da doutrina espírita. Ele foi, assim, o departamento de propaganda e publicidade do evento doutrina espírita. Uma vez alcançados os objetivos, os fenômenos desapareceram como ao toque de mágica. Para nós não falarmos só do fenômeno, porque seria injusto estarmos esquecendo aqueles irmãos nossos que fizeram história na fenomenologia mediúnica, nós citaríamos como médiuns mais ostensivos, que mais impressionaram, como falamos de Eusápia Paladino, que foi estudada por Charles Richer, que deixou uma obra extraordinária no mundo do espiritualismo daquela época. Elizabeth Esperance, Florence Cook e o nosso querido Carmine Mirabelli, que consideramos nós, sem medo de errar, foi o maior médium de efeitos físicos de todos os tempos, aqui na nossa cidade de São Paulo. Mirabelli, ler, estudar, excursionar a vida de Mirabelli é um deleite. É um deleite. Há livros específicos sobre a mediunidade de Carmine Mirabelli. Ele era assim. Ele era fenômeno 24 horas por dia. Para os amigos fazerem uma ideia, ele dormia com uma lâmpada de 200 watts ou 200 velas, numa linguagem popular, sobre a cama dele, porque senão ele não conseguia dormir. Tais os fenômenos. Então, uma lâmpada muito forte queimava o ectoplasma e ele conseguia dormir. Senão ele não dormia. Com os espíritos usando o material fluídico dele para produzir fenômenos, não para causar nenhum mal. Era uma consequência natural. Os cientistas que, além desses médicos e muitos outros, os cientistas que também fizeram história, marcaram uma época, poderíamos citar William Crookes, Richer, que acabamos de falar, Charles Richer, Aksakov, Crawford e Gabriel Delany. Também foram grandes estudiosos, publicaram livros, trabalhos extraordinários sobre o assunto. Esses cientistas concluíram uma coisa muito simples, que todas as pessoas, sem exceção, são capazes de produzir ectoplasma. Então, meus amigos, quando o médium aplica passe, quando o médium, numa reunião,
doutrina espíritos, incorpora espíritos. O ectoplasma é um elemento que contribui para esse trabalho. Mas existem aqueles indivíduos, que era o caso do Mirabelle, que foi um extremo. Eu já ouvi pessoa me questionar assim: só acredita em espírito? Meu amigo, eu não tenho como não acreditar. Gostaria de não acreditar, para ter um pouco mais de sossego. Mas eu sou obrigado a acreditar nos espíritos, porque eles vivem na minha vida. Mas nunca ninguém veio de lá depois da morte para dizer como é lá. Quem diz isso está desinformado, simplesmente desinformado. Porque vem sim, é muito. Você veja a obra do Chico, quase 500 livros escritos pelos espíritos. Então, como os espíritos não voltaram da morte para contar como é o mundo espiritual? Não é verdade. André Luiz lhe leva pela mão uma excursão enorme. 16 livros, dessa doçura cada livro. Centenas de páginas. Então você faz uma viagem a perder de vista pelo mundo espiritual com a pena do André Luiz através do Chico Xavier. Alguém acharia que o Chico Xavier teria competência de escrever 500 livros com quarta série do curso primário, daquela escolinha da prefeitura do tempo que se amarrava cachorro com linguiça, e o cachorro não comia linguiça. Pequeno detalhe. Em que a professora era professora porque sabia um pouco mais que os alunos. Era uma pedagogia primitivista naqueles idos tempos. Aí o Chico escreve 500 livros. Tem de escrever um livro para você ver se é fácil. Então, há indivíduos que eles deixam escapar com abundância o ectoplasma. E aí produzem todos aqueles fenômenos espetaculares, como era o seu Carmine Mirabelle, o Carlos Mirabelle, aportuguesando o nome do cavaleiro. Os anais da doutrina espírita, os seus históricos, nos traz um manancial comprobatório dos fenômenos extraordinário. Quem gosta de pesquisar, eu sugiro ler o livro que estamos comentando hoje, do nosso caríssimo confrade Hernani Guimarães Andrade, que foi, sem dúvida, um expoente mundial na pesquisa dos fenômenos paranormais. Ele era um sábio, nos deixou um legado extraordinário. Está aí a indicação do livro, que eu tenho certeza não existe na livraria para venda, talvez com muita sorte na biblioteca para empréstimo. O ectoplasma, ele passa por vários estágios, desde a invisibilidade, que é o nosso caso aqui, já que todas as pessoas deixam escapar esse material espontaneamente. Então, os espíritos amigos usam esse material para determinados fenômenos. Você usa um fio para levar uma corrente elétrica até uma lâmpada. E a lâmpada acende. Esse ectoplasma invisível é usado pelos espíritos, inclusive para essas comunicações. E nós somos testemunhas oculares do fato. Nós recebemos a ajuda dos espíritos amigos usando esse ectoplasma invisível, exalado pelos companheiros, que, prestando atenção aos nossos comentários, se desligam e deixam esses fluidos escaparem por uma lei natural, nada de especial. Vocês já viram que você apresenta uma peça de roupa a um perdigueiro, a um cachorro treinado,
ele cheira, ele cheirou o odor. Não é o odor. São os fluidos que a pessoa, ao ter usado aquela roupa, impregnou a roupa. E onde você passa, você deixa um rastro desse material fluídico. E é isso que o cão achou o caminho, ele vai atrás e encontra a pessoa. Acha lá longe. Né? Então, o ectoplasma se apresenta desde a invisibilidade até o seu estado sólido. Ele é tão fantástico que ele é capaz de plasmar, de construir estruturas complexas, como um corpo humano. Você consegue, nas materializações de espíritos, parece que aquele espírito voltou à vida humana, com todos os detalhes, todas as características. Você conversa com aquele espírito materializado, se ele for um ente querido seu, já falecido, meus amigos, é emoção para valer. Você conversar com um ente querido já falecido, às vezes vários anos, e ele se esforça por lembrar as características e até a roupa. E com essa força mental, ele plasma aquele corpo. Então, são aspectos bastante complexos que o produto, esse amálgama, consegue materializar para provar a nossa imortalidade. Meus amigos, que coisa maravilhosa. Quando nós espíritas dizemos somos imortais, não é somente uma fé, uma crença, é um fato científico. Porque muitos voltaram das sombras da morte para entrevistas com entes queridos. Aqui já falamos muito sobre isso. Pretendemos não explorar muito o assunto para não ser enfadonho. Mas que é um tema palpitante, que coça a nossa língua para dar uma série de exemplos notáveis, alguns que presenciamos pessoalmente, entes queridos materializados virem se confraternizar com os parentes presentes na reunião. Nós fizemos reunião desse tipo durante anos. Depois, concluímos esse trabalho e achamos que não era mais necessário. Então, nós temos essas formações complexas, estruturas complexas. O ectoplasma, ele é expelido pelo médio de efeitos físicos, pela boca, narinas, ouvidos e pelos poros da pele. Você pode tocar no ectoplasma. E esse toque apresenta um efeito tátil, os mais variados, variadíssimos. Desde teia de aranha, eu tive a oportunidade de sentir, parece que eu estava entrando num lugar cheio de teia de aranha, era o ectoplasma. Frio, úmido, viscoso, e o mais comum, suave como um véu. Quando o material não é suficiente, o espírito deixa só aparecer cobre-se com um véu para não gastar muito o material. Então, ele apresenta aspectos assim, os mais variados. Os pesquisadores, os estudiosos do assunto, eles reconhecem, têm a humildade de reconhecer a grande dificuldade em se conhecer as características íntimas, particulares do ectoplasma. Ele é algo muito difícil de ser estudado. Pior ainda agora, que uma vez alcançados os objetivos do fenômeno, que era trazer a convicção à humanidade e a doutrina espírita, como o Evangelho de Jesus explicado, era necessário esse esforço espiritual. Uma vez alcançados os objetivos,
os fenômenos praticamente desapareceram, porque não há mais necessidade. Para que fenômeno? Nós já temos a lógica contundente da doutrina. Quem quiser pesquisar nos anais da mediunidade e efeitos físicos, lá estão registrados todos os fatos que aqueceram a fé daqueles precursores da doutrina espírita. Mas no capítulo 8 do livro do senhor Hernani Guimarães Andrade, ele comenta que o ectoplasma tem um componente extraterrestre, um componente espiritual, de natureza diferente das coisas materiais. Interessante que André Luiz, pela pena de Chico Xavier, ele entrevista um mentor que fala sobre o ectoplasma. Então, o mentor diz que há... Desculpe, viu? Que lubrificar a garganta. Falta óleo. Óleo. Então, o mentor diz que o ectoplasma é composto de 3 elementos. Um primeiro elemento que vem das esferas espirituais superiores. E isso nós estamos fora. Não temos como fazer isso. Um segundo elemento que vem da natureza, das águas, das plantas, de toda parte do mundo natural. E o terceiro elemento que vem do médium, que é extraído do médium. Esses 3 elementos formam o ectoplasma. Meus amigos, nós espíritas deixamos de lado toda a fantasia, todas as teorias, para ficarmos com a realidade científica. Nada existe numa obra sem autor. O ectoplasma é de autoria de inteligências com conhecimento científico inimagináveis para nós. Eles são muito lá na frente. Mas são nossos amigos, nossos tutores. Eles fazem isso a nosso bem. Eles fazem isso para que nós despertemos para a nossa gloriosa condição de filhos de Deus. Não por uma fé, não por uma crença, mas por uma realidade objetiva. Nós aqui estamos por uma realidade objetiva. Aqui estamos para aprender as leis cósmicas que governam a nossa existência. Então, diz o mentor que o ectoplasma tem esses 3 componentes. E aí ele endossa o que Hernani Guimarães de Andrade tinha dito, que há um componente extrafísico. O ectoplasma, no seu aspecto invisível, ele é muito usado nos centros espíritas, especialmente naquele socorro ao sofrimento dos homens e dos espíritos. Esse material invisível aos olhos humanos, ele serve para quase tudo que se faz nesta casa. É por isso que nós temos que, ao abraçar qualquer atividade da casa, fazê-lo com muita honestidade de propósitos, com muita sinceridade, com muita boa vontade, com muita humildade. Porque nós estamos usando um material que recebemos essa contribuição dos companheiros presentes, daqueles espíritos que trabalham no mundo natural. São irmãos nossos que se ocupam das leis naturais. Eles nos trazem materiais para o nosso socorro, para o nosso trabalho. Leia do livro Nosso Lar, uma enfermeira que André Luiz pede socorro a ela
ela vem e vai nos reinos da natureza buscar esses materiais terapêuticos para socorrer um familiar do André Luiz que estava doente. E ele consegue recuperar a saúde. Então, aqui, meus amigos, nós temos esses irmãozinhos espirituais que nos trazem esses materiais. E esses materiais são fecundados pelas inteligências superiores que adicionam valores inimagináveis para nós. Eles são, por assim dizer, o químico que produz as particularidades desse material ectoplásmico de acordo com a necessidade de cada um. Aqui é comuníssimo vermos chegar espíritos em extremo sofrimento. Foram aqueles que dilapidaram a vida, destruíram-se a si mesmos, e aqui chegam em lágrimas, com grandes sofrimentos, e esses materiais fluídicos são trabalhados pelos médiuns e pelos mentores da casa para socorrer esses irmãos nossos. Queiramos nós saber conduzir nossas vidas para que não tenhamos, após a desencarnação, que aqui chegar para essa enfermagem espiritual. Os espíritos enfermeiros usam também materiais muito parecidos com os usados pelas enfermarias humanas. Mas os materiais fluídicos são os mais importantes. Continuando a nossa excursão sobre o assunto, longe de nós condenarmos o fenômeno. O fenômeno tem a sua mais alta validade. Se isso não fosse verdade, os mentores espirituais não teriam prodigalizado para o meio espírita um manancial enorme de fenômenos de efeitos físicos. Não só aqueles para chamar a atenção dos homens de ciência, dos intelectuais, das pessoas cultas, os sábios, mas também para nos trazer uma convicção espiritual, para que nós possamos dizer, eis aí a verdade dos fatos. Então, a doutrina espírita tem um manancial enorme de fenômenos espirituais para o nosso estudo, a nossa pesquisa. Mas nós precisamos aprender a separar um meio do fim. Os fenômenos mediúnicos são meio, eles não são fim. Tudo que nós fazemos como cidadãos terrestres, com homens de carne e osso, pode ser feito no espiritual. A espiritualidade não depende dos homens. Ela tem seus recursos. Mas nós somos engajados na obra do Cristo por uma oportunidade, por uma sabedoria nossa, por uma esperteza, entre aspas, no sentido construtivo. Nós nos alistamos no exército do Cristo para darmos a nossa contribuição. Tanto recebemos da vida, atingimos aquele estágio evolutivo que nós sentimos uma necessidade moral de doarmos à vida alguma coisa boa, a nossa contribuição. Mas nós precisamos separar essas duas coisas, o meio do fim. O fenômeno, ele empolga, ele cativa, ele traz a convicção. Mas o fenômeno por si só não basta. Não basta vermos aquelas coisas maravilhosas que os espíritos fazem com o ectoplasma. Hoje eles trabalham muito com o ectoplasma para a visão somente dos espíritos. Porque o que tinha que ser feito para os homens já foi feito. E eu vou contar para os amigos quase que uma gracinha.
Um espírito rebelde numa sessão de doutrinação, ele não respeitava o doutrinador, nem a casa, era uma pessoa inquieta, perturbadora. Então, os espíritos pegaram o ectoplasma e construíram rapidamente um esqueleto e colocaram perto daquele perturbador. Ele ficou tão assustado, porque não sabia o que era aquilo, que ficou quietinho desse tamanho ao ver aquele esqueleto colocar a mão de ossos no seu ombro. E ele ficou assustado. Então, os espíritos fazem essas coisas de maneira construtiva, para tocar um trabalho. Quando nós dizemos que o fenômeno só não basta, nós queremos ir muito além com isso. Porque, meu amigo, se lhe faltou algo nas tuas convicções, porque volto àquela pergunta de pessoas mal informadas, desinformadas, de quem nunca ninguém voltou das sombras da morte, para nos dizer como é do outro lado da vida, isto é uma colossal, uma jurássica inverdade. Voltaram-se em muitos. Veja lá os 500 livros do Chico Xavier, outros tantos do Nivaldo Franco e outros autores extraordinários. Nós falamos aqui de Isabel Esperança. Eu sugiro aos amigos leiam o livro No País das Sombras, que é uma autobiografia dessa média extraordinária que foi Isabel Esperança. É um livro que você, quando termina o último capítulo, dá vontade de voltar para o primeiro para ler o livro de novo. De tão gostoso que é o livro da dona Elizabeth Esperança, do País das Sombras. Então, meus amigos, nós ficamos assim a perguntar, e os espíritos obsessores? Nós queremos fenômenos? Os espíritos obsessores, eles sabem que existe o mundo espiritual, porque estão lá. Eles sabem da comunicação dos espíritos com os homens. Eles sabem que nós somos imortais. Eles sabem tudo que sabem os espíritas, porque estão vivendo tudo aquilo que nós espíritas estudamos. E continuam obsessores. Por quê? Então não basta o fenômeno. Eu tive uma experiência de uma criança doentíssima. A menina estava, sabe, com um pé na cova e outro na casca de banana. Era a situação da menina. Na reunião de materialização, os espíritos curaram essa menina. Eu estou tentando sintetizar por causa do tempo. Mas foi, assim, uma passagem interessantíssima da nossa vida. Aí depois eu encontrei com o pai dessa menina na rua. Uma vez os espíritos deram alta à menina, ele foi embora, subiu e desapareceu. Puxa, meu pai do céu, não teve a curiosidade de saber o que era aquilo. Aí eu encontrei com ele na rua, falei, ô fulano, você não foi magro? Não fui. E o que você achou? Ah, sei lá, parecia aquelas coisas, parecia uma fumaça. E depois trataram a menina, ficou curada, pronto, ela ficou curada. Estupidez, será que cura também? Será que tem remédio para estupidez, para ignorância? A pessoa, Jesus tinha razão, não se deve dar pérolas aos porcos. Desculpem essa sinceridade, mas está no Evangelho. Não se dá pérolas aos porcos. Aquele cavaleiro tem tudo na mão para abrir seu coração para a vida eterna. Ele esteve em contato com os médicos espirituais, pegou nos instrumentos que os médicos materializavam para os tratamentos. Eu tinha uma lesão cardíaca, fui curado com produtos, equipamentos desconhecidos na Terra. Minha mãe morreu do coração e eu nasci com uma lesão e fui curado pelos espíritos. Então eu tenho uma gratidão com a espiritualidade. Devo
a continuidade da minha vida aos tratamentos em reunião de efeitos físicos. Então, meus amigos, por que esses espíritos obsessores continuam obsessores? Por que razão? Porque faltou o evangelho no coração desses irmãos nossos. E aí é que está o fim. O meio é o fenômeno, o fim é a nossa reforma íntima, o nosso renascer para a nossa realidade espiritual, a nossa transformação íntima para melhor. Nós, espíritas, queremos um mundo melhor e trabalhamos por essa causa do Cristo. Então, meus amigos, o objetivo dos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos é chamar a nossa atenção para a nossa evangelização íntima, a nossa reforma íntima, a nossa transformação para melhor. Porque saber que existem espíritos, que os espíritos se comunicam com os homens, que os espíritos reencarnam, que há uma vida espiritual, os obsessores sabem disso. De cor e salteado. Continuam obsessores. Por que razão? Porque a eles faltou o evangelho no coração e que não falte no nosso. Que o Senhor nos dê a sua paz, a sua bênção. Muito obrigado.